quero passar a palavra ao pastor Luiz Carlos Almeida, para estar fazendo as devidas apresentações e nos trazendo uma palavra de Deus. Amém, Barão? Amém. Fica bom. Vamos lá, o pessoal que estiver acompanhando aí, vamos falar sobre oração. Pode abrir a Bíblia em Tiago 5, versículo de número 17. Eu vou ler a parte inicial do versículo e vou compartilhar com vocês um tema sobre oração que é importante para a gente crescer espiritualmente. Tiago 5,17 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te peço que o Senhor dê discernimento a todos aqueles que vão receber essa palavra. Amém, Jesus. A mim, que vou compartilhar aquelas coisas que o Senhor sempre nos permite entender quando a gente está buscando a Tua presença. E aos Teus filhos, Senhor. Eu só tenho uma palavra para cada um. Mesmo os que não vão assistir ao vivo, como o Jorge falou, vão assistir depois, o Senhor tem um propósito. É por isso que nós estamos aqui. A gente não entende as coisas, mas o Senhor sabe. E a gente tem certeza que os Teus propósitos ninguém pode impedir. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quando eu falo de oração, eu sempre penso em duas coisas que são primordiais. A oração, a Bíblia já nos fala que nós não sabemos orar. Essa é a realidade. A gente não sabe orar como convém. A gente, quando pensa assim, lições para fazer uma oração poderosa, tudo aquilo que a gente pensa mesmo, a gente pregador, mas se a gente for olhar, a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, porque na verdade a gente pensa que sabe orar e começa a criar regras, essas coisas mais, e muitas vezes ao invés de nos aproximar, está até nos deixando afastado mais do Senhor. Então a Bíblia, isso é enfático. Outra coisa que a Bíblia é enfática em relação à oração, e às vezes a gente vê até pastores renovados fazendo isso, e é um erro gravíssimo, que eu oro ao Pai em nome de Jesus. Já vi pessoas orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um erro gravíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente dá a bênção e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou, não tem mais nada na Bíblia em nome da Trindade. Então não existe esse negócio de, eu oro em nome. Fica bonito. Já viu? Esteticamente está legal. Em nome do Pai, do Filho. É lindo, só que biblicamente isso não está certo. Nós temos a oração modelo que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, que é o Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ali tem algumas lições, tem coisas importantes para a oração. Tem sim, inclusive, durante muito tempo, a gente vê os católicos fazendo isso, mas durante muito tempo a igreja primitiva, ela fazia essas repetições, os próprios pais da igreja, elas comentam alguns momentos. Só que Jesus, ele, ao ensinar a oração do Pai Nosso, ele não queria que aquilo se tornasse uma regra. Não era para as pessoas repetirem como se fosse um mantra. Eu vou orar, tal. Quem participa de equipe esportiva, eu já participei, você que de repente está vendo até o jogo do Flamengo, está dividindo a live aqui com a gente, já viu a preparação lá do Flamengo para ser campeão da Libertadores, os bastidores, a gente fazia isso nas equipes que eu já participei, nas equipes da Marinha, a gente reúne para orar, e aí a oração, nas equipes que eu participava, a gente falava, o Almeida é pastor, tinha outros, aí a gente pedia para a gente orar, mas muitas vezes as equipes fazem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu, santificado, seja o vosso nome. É uma coisa, é como se fosse um grito de guerra. Mas garanto, somente os crentes ali, a maioria está ali repetindo aquilo. Sabe, ele está falando. Então, ver aquilo acaba sendo um mantra, acaba sendo algo externo. Então, essas coisas sobre oração são verdades bíblicas que a gente compartilha já de início. Elas muitas vezes já ajudam a gente, pelo menos. Eu não tenho um padrão certo para orar. Não existe a gente não pode botar as coisas de Deus numa forma. Tem que seguir essa regra, senão a gente vai se tornar como os fariseus e os próprios católicos, tem tem uma coisa engessada. Não é isso. A oração, ela é algo que ela transcende essa formatação, e também a oração, ela nos orienta algumas coisas básicas. Então a Bíblia é permeada de lições, mas por que eu li esse texto aqui de Tiago 5,17? A própria perícope, ou seja, a própria porção do texto, o contexto, Tiago está falando sobre a oração da fé. E aí, ele dá aqui no versículo 17 um referencial
de um homem de Deus da Bíblia. A Bíblia tem vários referenciais. Um referencial de santidade, a gente tem o Samuel, a gente tem de ser justo, tem Noé, Daniel. Então, a Bíblia tem vários referenciais, mas se tem um referencial na Bíblia de profeta, é o profeta Elias. A gente vai ver que o próprio, eles confundiam Jesus e João Batista, havendo o espírito de Elias. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, quem apareceu do lado de Jesus, além de Moisés, que representava a lei, quem apareceu foi Elias como a representação. E Elias é um referencial da Bíblia de profeta. Tanto é quando a gente fala de a gente vai dar algum ponto da Bíblia sobre algo que marcou. O pessoal muitas vezes fala sobre a arca, fala sobre a multiplicação de pães. Ou seja, existem vários acontecimentos na Bíblia que destacam na Bíblia. E um dos destaques é a história do orar e do fogo cair do céu. Outros, aí vem a carruagem de fogo, que a Bíblia diz que não é a carruagem de fogo, ele subiu no redemoinho, que e esses acontecimentos são referentes a Elias. Esse cara é um referencial da Bíblia de fé, é um referencial de homem de Deus, é um referencial de profeta. E aí, Tiago, ele vai aqui orientando pontos para a oração. Como eu falei, o básico é orar em nome de Jesus, ao Pai. Temos uma orientação básica de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, mas não é para poder engessar. E também não devemos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também a Bíblia mostra que a gente não sabe como orar. Então a gente temos um leque de coisas. E Tiago aqui dá alguns leques, mas eu destaquei o 17, que ele fala de Elias, e aí, mas principalmente nesse ponto, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, um homem sujeito a paixões aqui da ideia de fraqueza, de humanidade, de até de tentação. E a gente sempre tem a ideia do profeta, que é o profeta que orou, como eu falei, o fogo do céu consumiu o holocausto, é o profeta que matou os profetas de Baal, é o profeta que orou, o próprio contexto aqui fala, voltou a chover. Mas a gente, e aí o que acontece? A gente fica muito com essas coisas de Elias, como de outros também, de Abraão, de Moisés, e aí a gente muitas vezes olha para os personagens da Bíblia e parece que eles são muito distantes e são inalcançáveis, que a gente não pode ter uma vida espiritual como eles. Na verdade, eu costumo ver no meio evangélico, Jorge, eu acho que você também vê isso, a gente, existe muitas vezes as extremidades. Tem aquelas pessoas que só olham as qualidades, né? Esse cara é o cara, ele não erra, é perfeito, é um Deus. E tem um outro lado que olha assim, olha só, tá vendo? Ele mentiu, ele errou, tal. E na verdade a gente esquece que todas essas extremidades faz parte da natureza humana. Tem hora que a gente faz coisas na nossa profissão que a gente é um referencial, que as pessoas olham assim, rapaz, o Jorge não erra, poxa, o Luiz faz tudo certinho, então a gente se torna o referencial até de perfeição, mas ao mesmo tempo a gente erra muito. Então, quando o Tiago ele dá a referência a Elias e fala homem sujeito às mesmas paixões, ele está falando de um cara humano. E aí, em relação à humanidade, uma das coisas que há anos que eu tenho me preocupado com isso, há muitos anos, de um tempo para cá, mais ainda que a gente tem tempo para mergulhar um pouco mais nas escrituras, o quanto a Bíblia é um manual humano, o quanto a Bíblia é um manual que nos ensina a ser mais humanos, e não pelo contrário. Porque quando a gente olha só para alguns detalhes da Bíblia, como eu falei, que é os extremos, a gente vai pensar assim, rapaz, eu sou um pecador miserável, e eu não mereço nada. Realmente, sim, nós somos um cara dependente da graça. A gente falha, a gente precisa. Se não fosse o Senhor, a gente não estaria nem aqui. Só que, ao mesmo tempo, a gente esquece que esses homens fizeram essas coisas maravilhosas, não foi porque eles eram perfeitos, mas porque existe um Deus na vida deles. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui na oração é que a oração é uma ação de homens para com Deus. É uma ação humana. A oração não é algo que você não pode fazer, que o Vitor, que eu não podemos fazer. A oração é algo humano. E a oração não é de homens perfeitos. Deus não vai ouvir só a oração de Elias. Porque ele mesmo fala aqui, orou, e você vai ver que o contexto ele está mostrando, Elias é o cara que orou, mas se ele fez, nós podemos fazer. E por que nós podemos fazer? Então nós devemos ser como Elias, devemos viver na caverna, devemos brigar com o rei Acabe, devemos viver uma vida de asceticismo, ou seja, onde a gente não tem nenhum relacionamento com a humanidade, ou seja, a gente não pode ir à praia, não pode jogar bola. Não é isso, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não é
de monastério, onde a gente, para ser santo, tem que se destacar de todo mundo e viver. Não, a Bíblia, como eu falei, é o maior, é o melhor, maior para ser manual da humanidade, que ensina você a ser humano. À medida que você pesquisa, eu escrevi durante muitos anos, passou acho que 2 a 3 anos, todo dia um versículo de 1 Samuel. Eu mergulhei muito na vida de Davi. E eu comecei a olhar para a vida de Davi e eu falei assim, rapaz, como Davi, a gente tem o pecado de Betseba, a gente tem o pecado do censo, que não era para ser feito, mas aí a gente tem esses dois. Mas se a gente olhar, Davi, ele errou muito como pai, ele errou muito como esposo, ele errou como rei, ele errou como amigo de Joabe. Cara, mas cada vez que eu ver isso, eu posso dar uma coisa para você, se eu tivesse, igual futebol, um ídolo, cara, Davi seria provavelmente nesse cara. Porque a gente é um cara humano. E esse cara aqui é para mim um dos maiores referenciais de humanidade no Antigo Testamento, porque a gente costuma dizer da graça no Novo, mas no Antigo Testamento, esse cara viveu a graça no Antigo Testamento. Então, a gente quando olha para a Bíblia, e muitas vezes ela está longe, né? As pessoas têm aquela ideia, alguns deixam a Bíblia, não é católico não, crente deixa a Bíblia ali, não pode tocar, é a boca de Deus, essas Salmo coisas. 91. Salmo 91, as pessoas muitas vezes estão olhando para a Bíblia como algo inalcançável. Sim, ela é divina, ela é de Deus, mas na verdade Deus fez tudo para a gente. Deus é tão tremendo que Efésios deixa bem claro, ele abriu mão de ser igual a Deus, se tornou homem, e como homem ele se tornou o pior de todos, porque ele desceu até a cruz, morreu como um maldito. Ou seja, Deus ele sempre tem essa ação dele perfeito para se aproximar da nossa humanidade. Gente, por que pastor, o senhor está falando isso? Porque quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que para orar, eu não preciso de tanta religiosidade como a gente cria. Deus está tão próximo da gente. Deus ele é tão simples. E outra coisa, quem mais deseja conversar não é você, não é eu, é Ele. É Ele que está todo o tempo nos procurando. É Ele que está todo o tempo procurando um jeito da gente atendê-lo. E quando a gente não atende, acontecem algumas coisas na nossa vida. Aí vem as tempestades da vida, aí vem os acidentes, aí vem as enfermidades. E aí a gente para orar. Por quê? Deus é mau? Não. Ele sabe que se nós não tivermos esse momento com Ele, nós vamos nos afastar dele. Então, esse Deus que nos ensina que a gente precisa ser humano, à medida que a gente vai mergulhando, como eu falei, a gente começa a mergulhar na vida dos personagens, a gente vai ver o referencial da fé, que é Abraão, é um cara que no momento, diante da possibilidade de morrer, ele mentiu. Ele ele deu um jeito, ele mentiu, não tem esse negócio. Só que ele, vou dizer para você, para alguns, tipo assim, ele mentiu, tá vendo? Abraão não perdeu a importância para mim, pelo contrário. Quando eu vejo isso, eu passo a amá-los mais ainda. Entendeu? Gente, isso é graça. Entender isso, quando a gente entende essas coisas, sabe o que acontece? A gente dá. Às vezes eu fico parado e começo a chorar. Eu fico pensando assim, Senhor, às vezes eu estou vendo um jogo, estou vendo alguma coisa, eu falo assim, misericórdia na vida, como que tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és tremendo. E às vezes, sabe, vou orar para comer, aí eu sento e falo assim, Senhor, obrigado por essa comida. Eu sei que é fruto do meu trabalho, eu trabalhei, por isso eu consigo pagar meus impostos, meus boletos, pagar essa comida. Mas se não fosse o Senhor, o que seria dessa comida? O que seria da minha vida? Então, quando a gente entende essas coisas, o que é graça, o que é humanidade, o que é ser simples diante de Deus, a gente se aproxima mais dele. Um tempo, não me lembro agora, que eu sou ruim de cabeça, às vezes eu não lembro nem o último que eu fiz, mas eu fiz um vídeo aí, eu falando sobre um segredo de se aproximar de Deus é um arrependimento. Um tempo, eu vou citar uma pessoa que é mais fácil de falar de pessoas que a gente está próximo, que a gente fala do Elias, o Elias ainda está no texto, está lá, a gente só vai conhecer ele no céu. Mas hoje em dia ela saiu da mídia, mas mesmo assim, quando fala dela, é destaque. A Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, um tempo atrás, era febre. Não só no Brasil, expandiu as fronteiras do Brasil. Ela continuou tanta febre que depois diante do trono, é um tal do pessoal, ficar chorando na mensagem. Mas aquilo ela não fazia para chamar a atenção, é o estilo dela. Você vê a Ana Paula Valadão conversando, já é um jeito mineiro, né? Já é o jeito dela, de carinho. Então, aí eu observando, uma vez eu conversando com uma pessoa que era muito observador, foi até meu professor no seminário, e falou assim, essa menina, ela tem um coração arrependido.
Por mais que ela se santifique, por mais que ela busque a Deus, ela tem um coração que ela entende que ela é pecadora. Por isso que ela está sempre assim, se humilhando diante do Senhor. E aí, nunca mais eu esqueci isso. Aí comecei a mergulhar na Bíblia. Eu falei, rapaz, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o coração dele era um coração de arrependimento. Por isso que ele fala assim, Senhor, me dá. Às vezes a gente aplica errado, ele perdeu a salvação. Não, a alegria da salvação, o texto no hebraico significa assim, eu estou triste porque eu pequei. Então me dá a alegria de ter a intimidade com o Senhor de novo. Me dá essa proximidade com o Senhor. Na verdade, o que está acontecendo é a tristeza do pecado. A tristeza do pecado. O Salmo 51 é só isso. Tu vê o negócio de manter a roupa, aquelas coisas, está sempre diante de mim. Então, quando a gente entende essas coisas, não significa que a gente não vai errar. Pelo contrário, a gente vai continuar pecando muito. Só que o nosso coração, que muitas vezes é seduzido pelaquilo que nos atrai, ele, ao mesmo tempo, ele vai falar assim, poxa, mas eu errei com a pessoa que mais me ama. Então, eu preciso estar próximo dela diariamente. Então, esse sentimento que a gente não é ninguém para poder falar. Por isso que quando às vezes eu vou orar, eu comecei aqui a oração, não sei quantos perceberam, eu falei assim, obrigado por ter a consciência que o Senhor está aqui. Porque às vezes, porque quando a gente peca, a gente esquece, acha que Deus não está ali, e Deus está vendo, né? E quando a gente faz, às vezes na rua mesmo, a gente está dirigindo e quer brigar com alguém, Deus está ali. Então, a gente, quando tem essa consciência que Deus está com a gente o tempo todo, que Deus não está comigo só na igreja, Deus não está comigo, essa semana eu não pensei mal de ninguém, então eu estou na super santidade, eu não errei, então Deus vai me ouvir minha oração. Não, meu irmão, Deus, ele sempre está próximo da gente, ele sempre está com a gente. E Elias, aí eu quero continuar aqui, só uma parte que o Tiago fala de Elias, ele fala assim, ele orou com fervor para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, aí aqui, meus irmãos, aí ele vem para o 19, se alguém dentre vós se desviar da verdade, alguém o convertou, saber que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecado. Ele mostra, dentro do contexto, que se essas coisas aconteceram com Elias, acontece com a gente. Então a gente não pode achar que isso está longe. Eu também penso muito isso, que um dos grupos muito responsável disso nós que temos a responsabilidade de ensinar, seja professor, obreiro, pastor. E aí, às vezes a gente coloca as coisas de Deus como elas fossem inatingíveis. Você só vai alcançar as coisas de Deus se você fizer jejum de 52 dias. Eu já fiz muitos jejuns assim. Eu me tornei mais poderoso? Cara, é difícil você falar, mas uma coisa eu sei. Eu me tornei mais humilde. Eu me tornei mais próximo do Senhor. Eu me tornei, na verdade, eu fui transformado. Porque a gente não muda a vontade de Deus. Na verdade, a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, na verdade, vai moldando a gente. E nesse modelamento, eu estava vendo um podcast ontem de 2 pastores, né? E aí eles estavam falando de outro pastor que é referencial, e dizendo que o cara é tão humilde que o cara já fez doutorado, um montão de coisas. Só que ele chegou à conclusão que ele não sabia de nada. Aquela história da palavra só, de sei que eu nada sei, né? Tudo sei que eu nada sei. Só que eles chegaram a uma conclusão que eu achei interessante, que eles falaram assim, a pessoa que estuda muito, a pessoa que ela mergulha muito, ela chega à conclusão que, na verdade, ela não sabe de nada. Porque ela vê como um conhecimento é amplo. O quanto, ainda mais a Bíblia, tudo é um oceano, é uma eternidade de conhecimento. Cada vez mais que a gente estuda, a gente tem mais. E aí, eu lembrei das coisas que, o que vale dos nossos jejuns, o que vale da nossa meditação na palavra, pesquisar, mergulhar, a gente chega à conclusão que nós não nos tornamos mais importantes do que ninguém, pelo contrário, a gente sente como Paulo, eu sou o pior dos pecadores. E à medida que a gente entende isso, gente, a nossa oração, como eu falei, não precisa a gente ter uma regra, uma conformidade. Desde que eu não olhe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde que eu acho que eu saiba orar, porque na verdade a Bíblia diz que eu não sei orar, desde que eu não vá fazer uma oração que é uma reza, repetindo uma oração do Pai Nosso, mas eu vou conversar com Deus. Eu vou entender, Senhor, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou fraco, o quanto eu não mereço, mas o Senhor faz isso por mim, o quanto a gente é feliz, e a gente começa a valorizar inclusive as pequenas coisas. Coisas tão simples, a gente não vai ficar
triste com Deus porque ele não deu o carro do ano, a casa do ano, o marido do ano, a esposa do ano. Porque, não, esquece, gente, essa cobrança nossa por ser o perfeito, essa cobrança nossa de ser, que, eu não peco, eu sou o melhor. Não, pense, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Esse homem que é referencial do profeta, referencial de vida com Deus. Se esse homem foi usado por Deus, porque não foi Elias que fez, foi Deus. Isso é graça, é entender que quem faz é Deus, quem opera é Deus. Então, se Deus quiser usar um camarada que está com medo de ir lá na rua, porque Deus está mandando ele orar por um tal de Saulo que está perseguindo, esse cara só apareceu nesse momento na Bíblia. Ele teve importância. Ele teve importância. E ele teve importância. E, de repente, se Paulo fosse um ingrato, a gente nem saberia quem era Ananias. Existia essa possibilidade, mas Ananias estava lá, ele estava se escondendo, ele estava com medo. Olha só, humano. Ele estava com medo de Paulo. Ele estava, até então, Saulo, ele estava escondido. E ele ainda retrucou com Deus. Eu vou falar. Eu vou lá fazer. Você está entendendo? Um humano, é um humano orando. É um humano orando. Deus foi até ele. Olha só. Seja humano, gente. Entenda, é normal ter medo, é normal ter problema. Mas a gente não ora pela. Claro, a gente vai orar, por isso que ele está aí. Eu acho que, na verdade, eu costumo dizer que até as enfermidades, essas coisas existem, porque senão a gente não ia nem orar. Se está tudo numa boa, tem comida, não falta nada. Nem assim a gente ora, e nem assim a gente ora. Então, gente, seja humano, entenda isso. Entenda isso. Deus, ele não procura perfeitos. Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Seja doente, seja pecador. O Senhor espera por você. O Senhor espera você com toda a sua alimentação, dizendo: eu preciso de ti, eu não consigo viver. Deus ainda diz através de Isaías, lá no capítulo 66, se eu não me engano, agora eu vou ficar devendo essa referência. Ele fala assim: a quem eu olharei? Aqui para quem? Aí ele fala: humilde e quebrantado espírito. Ele pode deixar bem claro, se tu olhar o contexto, tipo assim, eu não vou conseguir resistir. Olha só, Deus fala: eu não consigo resistir a um cara que está ali quebrantado, está mal. E é como o próprio Davi falou: há um coração quebrantado e contrito, não desprezado. O próprio Salmo 51, que muitos consideram como a excelência da profundidade de um coração, dizendo, se voltando para Deus. Então, seja humano, não tem que ser perfeito. Entenda, mesmo na sua imperfeição, na sua limitação, nos seus pecados, o Senhor está todo dia te procurando, Ele quer ter relacionamento com você, Ele te ama e está te buscando. Você não precisa orar só no dia das lives, ou só no dia dos cultos, ou só quando você precisar. Converse com Deus todo dia, está no ônibus, fala: Senhor, guarda, cuida desse caminho. Quando sair de manhã, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela chuva, obrigado por essa dor. Pastor, obrigado pela dor. Porque de repente, se não fosse a dor, nem obrigado você estava dizendo para Deus. Mas Deus tem um projeto em tudo isso. Que Deus os abençoe, que a gente possa ter um ano de 26, de muitas orações. Que as vitórias é normal. Quem tem relacionamento com Deus, quem está na vida com Deus, já está em vitória. A gente tem o maior prêmio do mundo. Por isso que o Salmo 23, 1 no original é: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu já sou completo. Se eu tenho Deus, se eu tenho intimidade com Deus, o restante tudo é supérfluo. Como o Paulo fala, é superficialidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu costumo dizer, mano, que esse horário de 3 horas, e Deus sabe que é verdade. Teve uma vez, que foi umas 2 semanas atrás, eu comecei a live, era um pouquinho das 3 horas, devia ser umas 5 para as 3. Aí agora eu comecei a live, orei e tal, pelos propósitos que eu oro sempre, eu estava sozinho nesse dia e tal. Aí peguei a palavra e comecei a meditar, conversar com os irmãos sobre a palavra. Mas eu só sei que eu fui pregando, mas quando eu olhei no relógio, já umas 4 horas. Tinha ficado 1 hora. E foi a hora que eu olhei e falei: Jesus, eu até pedi perdão, porque eu deixasse ir embora. Porque não é que você se descuida do horário, nem nada, às vezes a gente até relaxa mesmo, mas é que, como você estava falando aqui agora, a gente desfrutar da presença de Deus, cara, não tem
Não tem nem como você explicar para as pessoas, porque as pessoas não tem como você entender um negócio desse, só você experimentando mesmo. A gente chegou no ponto uma vez de para ir para o trabalho e falei assim, deixa eu ir lá, que senão Eu vou perder a hora. vou dar uma Não é assim E mesmo. não é porque eu sou perfeito, não. E foi nos dias que eu estava assim, eu estou mal, eu não quero orar, eu estou em pecado, me ajuda. E foram os momentos mais Melhores, né? Porque isso que você está falando, você acabou de falar agora, é a hora que você abre o coração, e eu tenho, os irmãos que participam sabem, você, apesar que você não tenha acompanhado, mas eu tenho falado sobre isso que você falou aí, Varão, sobre você, porque eu tenho falado sobre oração, né, nas últimas mensagens, Mateus capítulo 6, quando Jesus fala, quando você for orar, não seja como hipócrita. O hipócrita, então, na história, é aquele camarada de máscara, né, o ator. Cara, diante de Deus, você não tem que representar nada, não. É só ser você mesmo. Senhor, olha, eu estou aqui, é o Jorge que está aqui, é o Jorge que pensa isso, que dá vontade de fazer isso de vez em quando e tal e tal. Ou o tipo de oração que se você fizer de repente na frente de uma pessoa até escandaliza, caraca, o pastor pensa isso. Que é isso, cara? Entendeu? Então, é a hora que você rasga o coração, você abre mesmo. É por isso que Jesus orientou, vai para o canto. Exato. Ele não está dizendo que você não deve orar em público, ele está falando sobre intimidade, Exato. sobre você ficar à vontade, de você dizer, Senhor, eu desejei matar aquele cara. Exatamente. Senhor, eu desejei fazer o que é errado. Deus quer isso da gente. Ele não quer que, Senhor Altíssimo, Soberano, parece que Deus está longe, não. Deus quer ouvir assim, Senhor, na verdade, eu não queria estar aqui. Deus, Ele quer ouvir isso da gente. Acho que se o cara começar a oração falando assim, mas não, Senhor, sabe que na verdade eu não queria nem orar. Cara, Deus já ouve esse negócio. Pô, que esse cara tá falando assim comigo? Porque Começa a chorar. a gente olha para uma máscara, às vezes não quer orar nem nada, mas bota o Senhor, Vamos orar com o irmão João. Nada contra o João, tá? Eu estou dizendo. Aí o João, puxa vida, né? Me escolheu para orar. Aí fala as palavras bonitas que eu não sei orar como esse cara, não. É bom, né? O cara não tá nem aí com Deus. Quantas vezes as pessoas oram pregando? Ora para mandar recado. Senhor, obrigado porque eu não tenho uma cabeça igual aquela feia do Vitor ali, na verdade, que é bonita do Flamengo. Tem gente que faz assim. O cara está mandando recado na oração. Cara, Deus não está nem aí. Aí às vezes é pela oração do pecador, que batia no peito, não conseguia nem olhar o olho, né, cara? E a Bíblia diz que foi esse que Deus ouviu, né? E a gente às vezes lê esse negócio. Vai chorar. A gente parece que a gente não aprende esse negócio. Eu tenho, cara, Deus sabe que é verdade, né? Eu tenho tido experiência exatamente assim com Deus. Sabe, a gente chegar diante dele e falar assim, Senhor, caraca, eu estou me sentindo um nada, um lixo, Senhor, o Senhor sabe o que eu fiz hoje, esse negócio assim. Senhor, um dia desse mesmo, eu tive um desentendimento com meu filho mais velho, eu tive problema mais ou menos disso, eu falei isso para ele, Senhor, caraca, eu não sei, acho que eu não estou sendo nem bom pai do meu filho, não sei chorar, varão. E Deus veio, sabe, me confortou e tal, depois eu chamei ele, a gente sentou, conversou, foi maravilhoso. Então, queridos, eu e o pastor Isabel, nós não somos aqui os conhecedores da verdade, não é isso não. Mas a gente está deixando aqui para você as experiências que nós estamos tendo com Deus. Não é assim? E Deus tem nos abençoado, e o nosso desejo é que Deus abençoe você também, que Deus fale com você, que você fale na sua oração do céu, por isso que ele falou aqui, que não tem padrão. Tem gente que acha que tem um linguajar, né, para falar com Deus, tem gente que muda até de voz, eu tenho dificuldade com isso. O cara fala igual o pastor Jorge fala, com a voz toda rouca, agora de Senhor, aleluia. Cara, para que muda assim? Meu filho quer falar comigo, mudar de voz, falar, filho, está comendo, tá comendo. É assim, mas a eu preciso terminar por causa do nosso horário, né? Mas agradecer mais uma vez aqui o pastor Luiz Almeida, que eu sei que tem compromisso, teve que dar uma alterada ali nos compromissos dele também para estar aqui com a gente nessa quarta-feira, né? E eu quero agradecer a ele, que Deus abençoe a vida dele, continue abençoando a vida dele, Davi, Adriana, né? Que é a família dele. E queridos, muito obrigado a você que tem estado conosco. Semana que vem é a nossa última live do ano, né? Mas eu já quero começar também a agradecer aqui os amados que têm estado conosco durante todo esse tempo, nos ajudado, nos abençoado, nos sustentado, porque às vezes, varão, como a gente é bem sincero, às vezes a gente olha e fala assim, será que está valendo a pena? Não. Sabe se o que está surtindo efeito? E aí, geralmente acontece isso comigo, varão. Quando às vezes eu não falo com ninguém, eu penso, aí Deus manda uma pessoa, varão. Não, hoje eu ouvi o Senhor lá, mensagem, então, Deus me abençoou. Eu falei, Senhor, é por aí, não tem que parar, é por aí mesmo, né? Então, queridos, é bênção, né? Eu sei que tem pessoas que têm sido abençoadas através desse trabalho. Eu, particularmente, tenho sido muito abençoado, né? Porque não é, eu falo sempre com os irmãos, não é vamos fazer uma transmissãozinha, não é isso, não. A gente procura fazer um culto. Por isso, que graças a Deus, toda quarta-feira, eu, pastor Jorge, eu sinto a bênção de Deus, toda live que a gente faz com quarta-feira. Vou orar pela tua família, pela tua casa, porque a gente faz isso toda quarta-feira, e depois o pastor Luiz Almeida ora para a gente encerrar e impetra a bênção apostólica. Tá bom, varão? Vamos orar, queridos?
Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma quarta-feira maravilhosa. E agora, nesse momento, como fazemos aqui toda quarta-feira, eu quero entregar esse lar nas tuas mãos. Quero te entregar essa família, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Quantas famílias, Senhor, quantas no nosso meio, Senhor Deus. Aleluia, que estão vivendo um inferno dentro da sua casa. Pai, tem misericórdia, Pai, Senhor. Pai, como eu digo sempre, sem querer ser hipócrita ou melhor, não é isso. O Senhor me conhece. Mas o Senhor sabe quanto eu sou feliz dentro da minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. Eu tenho certeza que o mesmo acontece com o teu servo que está aqui do meu lado. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que essa não é uma realidade em muitos lares, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te clamamos agora por essa família. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência desfazendo esse laço contra esse casamento, Senhor. Pai, sabe aquela mulher lá naquele trabalho que tem se aproximado como quem não quer nada? Pai, em nome de Jesus, desfaz o laço, Senhor Deus. Em nome de Jesus, desfaz essa armadilha, Senhor Deus. Nós te pedimos, anula todo, Senhor Deus, espírito do adultério que vem tentando se infiltrar nessa casa, nessa família, nesse casamento. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a violência, seja violência física, seja violência psicológica, violência sexual, emocional, enfim, Senhor, em nome de Jesus, que haja nos lares dos teus filhos. Nós não estamos aqui falando de famílias perfeitas, porque a minha não é, a família do Luiz que está aqui comigo também não é, mas nós somos muito felizes, porque o Senhor tem estado presente na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento, e por conta da tua presença na nossa casa, nós temos alegria, nós temos amor, nós temos paz, e é o que nós estamos te pedindo agora por esse lar, que haja no lar dos teus filhos alegria, que haja amor, que haja paz, que haja respeito, que haja comunhão, que haja desejo, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço nessa hora, abençoa esse lar, abençoa essa casa, abençoa essa família, Senhor Deus. No nome de Jesus é o que nós te oramos, Paizinho, já agradecidos, não pelo que o Senhor irá fazer, mas pelo que nós cremos que o Senhor já está fazendo neste lar, nesta casa, neste casamento. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, aleluia, esse momento de oração, esse momento onde nós refletimos também acerca da tua palavra, verdade, acerca da palavra de oração. Que nós possamos cada vez mais entender o quão próximo o Senhor é de nós, o quão próximo nós precisamos estar do Senhor em oração. É verdade, Deus. Que essas palavras, tudo que nós falamos aqui, seja gravado em nosso coração, nossa mente, que a gente possa aplicar na nossa vida. Aleluia. Que cada pessoa que acompanhou, e cada um que vai assistir depois também, possa ser abençoado. Em nome de Eu te peço, Senhor Deus, pela nossa igreja, pela vida do pastor Carlos, do pastor, dê sabedoria, dê força, dê energia, dê saúde física, mental e espiritual. Aleluia. E a cada membro desta igreja, a cada propósito, a cada projeto, seja guiado pelo Senhor sempre, sempre, sempre. Entregamos nas tuas mãos todas as coisas, entregamos as nossas vidas, nos nossos compromissos agora, pelo caminho que nós vamos andar. Amém. E abençoamos, Senhor Deus, esses lares, no nome do Senhor, que a paz do Senhor seja notória em cada lar, que a tua mão seja visível na vida dos teus filhos. Aleluia. E onde todos pisarem, tocarem, seja abençoado, porque o nome de Jesus está sobre a vida de todos os que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos.